No vídeo de hoje, eu vim te ensinar a como utilizar o painel de controle de efeitos do Adobe Premiere Pro. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar nossa mídia e colocar na nossa timeline, assim criando uma nova sequência. Agora a gente vai vir no painel Effect Controls ou controle de efeitos. Caso esse painel não esteja aparecendo para ti, tu pode vir aqui em Window e procurar Effect Controls. Agora, com o painel selecionado, a gente vai clicar na nossa mídia. Então, eu vou apertar V para ir na ferramenta de selecionar. Vou selecionar aqui a nossa mídia e vai ter esses atributos. O primeiro atributo que a gente vai falar é o atributo de Position. O que, que significa o atributo de Position? Quanto maior o valor, mais para a direita a nossa mídia vai ficar aqui na tela Program. E quanto menor o valor, mais para a esquerda nossa mídia vai ficar. Então, olha, aqui o valor aumentou, direita. Aqui, o valor diminuiu, esquerda. Se a gente apertar nessa setinha, a gente vai resetar o nosso parâmetro. A gente também pode, em vez de arrastar com o mouse, a gente pode só digitar um valor. Então, eu quero deixar 1000, que é menor, então vai mais para a esquerda, ó. Ou eu posso deixar 3000, que aí é maior que 1920, já vai ficar para a direita. Caso esses valores estejam diferentes, provavelmente o teu arquivo vai estar em outra resolução. Por exemplo, o meu aqui está em 4K, 3840 por 2160. Por isso que os valores vão ficar assim. Mas isso de aumentar e diminuir é válido para outros valores numéricos. Além de no position a gente conseguir mover para a esquerda e para a direita, a gente consegue mover para cima e para baixo. Então, quanto maior o valor, mais para baixo, e quanto menor o valor, mais para cima. Agora, falando de outro atributo, a gente tem o atributo de Scale, que ele aumenta o tamanho da nossa imagem, do nosso vídeo. Então, se eu aumentar a escala, meio que dá um zoom, fica bem maior. E se eu diminuir a escala, ó, fica bem menor, tipo, o quanto a nossa mídia ocupa na tela. A gente também pode desativar esse Uniform Scale e mexer, na escala da altura individualmente ou a escala da largura individualmente. Então olha, ó, altura individualmente, largura individualmente. Talvez faça sentido pra ti, mas vamos deixar aqui o Uniform Scale padrão mesmo, ó. Agora, outro atributo que eu tenho pra te falar é o atributo de Rotation, ó, é de rotação. Sabe aquelas aulas de trigonometria que talvez tu não tenha prestado atenção? Ela é útil agora, porque, por exemplo, tem aquele negócio de graus, então dá pra deixar em 30 graus, 45 graus, 90 graus. Então, isso aqui de scale é interessante. Aí tem os negócios dos graus, aí tipo, tu fechou 360 graus, conta como uma volta. Ah, por que é importante isso de uma volta? Por causa que tu pode fazer uma animação de rotação. Por exemplo, se eu clicar nesse Toggle Animation, vai ficar aqui azulzinho e criou um keyframe, um quadro-chave. Eu vou precisar de uma aula só pra falar de keyframe, então não vai ser o foco agora, mas eu posso criar uma animação de, tipo, mover aqui nesse ponteiro azul, criar outro keyframe e rotacionar. Aí, se eu faço 2 voltas, ó, a rotação vai ir 2 vezes, olha. Então, a importância aqui do dessas voltas extras. Outra coisa bem importante de se falar é a questão do anchor point, e isso é um negócio mais avançado, talvez seja meio difícil de compreender isso logo de início, então eu vou explicar de maneira bem simplificada. Meio que aonde é que tá o teu keyframe, teu ponto âncora, vai ser onde os efeitos daqui vão funcionar, tipo, os efeitos que estão aqui vão funcionar a partir do anchor point. Por exemplo, tá centralizado, a minha escala vai ser centralizada. A minha rotação vai ser centralizada. Agora, se eu movo o anchor point pra a direita superior, por exemplo, ó, pera, clica aqui e arrasto pra cá, ó. Agora a escala vai ser em função de onde está o anchor point. Então, ó, se eu fizer a escala assim, ó, a escala tá em função daqui agora, dessa parte agora. A rotação, por exemplo, ó, a rotação tá sendo em função daqui. Então, o anchor point meio que as coisas vão ser em função do anchor point. Isso é algo mais denso, pretendo fazer também uma aula futura só sobre o anchor point. Também deixa nos comentários aí se tu quiser uma aula só sobre o anchor point, mas por enquanto não vamos falar tanto disso agora.
Esse anti-flicker filter tem até essa função, mas eu não uso isso aqui pra nada, tá, eu não uso geralmente isso nas minhas edições não faz diferença nos meus resultados, então aqui meio que tanto faz. É um filtro de anti-flicker. E agora tem o atributo de crop, que meio que tu corta a tua imagem, teu vídeo, ó. Então se eu faço crop pra left, tipo, vai cortar pra esquerda, ó. Se eu faço crop top, corta pra cima. Corta a parte de cima, no caso. Aí, tipo, quanto mais crop, mais corta. Tipo, eu posso, fazer o crop em tudo. Aí, crop right, ó, crop pra direita, crop bottom, de cima pra baixo. Aí tem o crop. O crop tem uma coisa que é até bem interessante de se usar o crop, que eu vou mostrar agora, ó. Eu vou até mostrar esse exemplo que é bom, que é um exemplo que eu utilizei pra fazer o webdoc, pra deixar o webdoc mais interessante. Eu já fiz webdocs, né, webdocumentários, ó, e esse efeito é bem interessante. Isso é mais ideal pra quando, por exemplo, vamos supor que tem uma notícia, aí tem o texto da notícia, deixa eu colocar aqui um texto, ó. Tem o texto da notícia, ó. Importante. Aí eu vou deixar agora assim, ó, importante. Aí tu quer, ó, vou fazer assim, importante, não tão importante. Por que eu tô fazendo isso, ó? Por causa que eu vou ensinar a fazer uma animação de destaque, ó. E ela é a base dessa animação é o crop. Aí tá, tu colocou o teu texto, tu vem aqui na Rectangle Tool, tu cobre aqui a parte que tu quer destacar. Aí tu bota uma cor tipo amarelo ou laranja. Deixar aqui esse amarelo aqui. Aí tu tá aqui selecionado a Rectangle Tool. Aí tu, quer dizer, tá selecionado aqui a nossa forma de retângulo. Aí tu vem aqui em Opacity, ó, Opacity. Vem aqui em Blend Mode, vai no normal e troca pra Multiply. Aí meio que tu destacou. Mas, onde é que entra a animação do crop, ó? Deixa eu ajustar aqui bem. Eu ativo o crop right. Aí eu crio um toggle animation. Aí eu movo aqui o ponteiro azul, mais ou menos aqui, tá? Aí eu cubro assim, aí meio que cria uma animação, olha. O que é importante falar sobre essa animação? Seguia para o quanto o crop tá ocupando. Por exemplo, se tu deixar, tipo assim, no zero, já tá selecionando tudo, mas tu vai se embaralhar no time da animação, olha. Ó, tipo, já terminou aqui o retângulo, mas o keyframe ainda tá lá longe. É mais interessante tu deixar, por exemplo, em vez de zero, tu deixar num número que já fechou, mas ainda que não seja o máximo. Ó, assim. Então seguia, tipo, no quanto de amarelo que tá ocupando, ó. Porque se eu pegar e deixar no zero, também já cobre tudo o amarelo. Também já cobre tudo. Mas eu prefiro deixar no 47, que eu tenho mais controle de tempo. Cobre tudo, mas cobre exatamente onde o keyframe termina. Mas como eu falei, ainda vai ter ela mais específica sobre keyframe, que é uma coisa mais avançada. Sobre isso eu também vou fazer um vídeo só sobre esse efeito de destaque, mas no geral é isso sobre efeito de destaque, tá? Bom, onde é que a gente parou? A gente parou aqui, a gente tava falando aqui do crop. Sobre o crop, era isso. Agora a gente vai falar aqui sobre a opacidade, opacity. O que é importante falar? Quanto menor aqui a porcentagem, mais transparente o nosso vídeo fica. Então, ó, menor porcentagem, mais transparente. E se a gente ir no zero, não aparece nada. Se a gente deixar, tipo, aqui no 50, tá mais ou menos transparente, tá 50%. Se a gente deixar no 100%, não tá nada transparente. Aí, por exemplo, o que é interessante falar sobre aqui? Se eu pegar, por exemplo, ir no Color Mate, criar uma nova cor aqui, deixar, sei lá, esse azul. Dá pra fazer isso com qualquer cor. Eu vou deixar aqui esse azul. A gente consegue ver o azul atrás. Por quê? Porque tá transparente. Entendeu? Aí, tem esse Blend Mode, a gente já viu um pouco agora. Aqui também tem bastante coisa, tá? Eu acho que vai ficar só, tipo, um monte de informação. Eu ficar explicando coisa por coisa, mas tu pode clicar em alguma dessas coisas e vai fazer algum efeito aqui na tela.
Tanto que eu antes eu usei o Multiply. Aí a gente conseguiu fazer aquela animação de destaque. Eu posso vir aqui, por exemplo, e deixar esse darken, ó. Aí deu esse efeito, e esse efeito meio que tá combinando aqui com o que tá aqui atrás, por causa que é efeito de opacidade, né. Então ficou transparente dessa maneira, meio darken, e aí esse color mate tá aqui atrás. Sendo que se eu tirar o color mate, não acontece nada, mas com o color mate, olha só que interessante. Então, gente, isso de blend mode, algo mais denso, tá, vai ficar, tipo, meio desnecessário eu ficar falando item por item aqui do blend mode, porque é muita coisa, então é interessante que tu vá testando. Muita coisa no Premiere Pro tu aprende testando e bisoiando no software. Esse time remapping tem a ver com ve com velocidade, né, então, por exemplo, tô aqui no time remapping, ativo isso daqui, se eu mover isso pra cima, fica mais rápido, ó. Tipo, vai diminuir o tamanho de uma coisa, mas, tipo, vai ficar mais rápido o nosso vídeo. Ó, viu aqui que diminuiu? Mas, tipo, o vídeo ainda não foi cortado nada, ainda tá tudo aqui no vídeo, ele só tá mais rápido. Só que não sincronizou aqui o áudio, por exemplo. Por isso que eu prefiro, quando a gente tá falando de velocidade, eu prefiro vir aqui, clicar com o botão direito, vir em Speed Duration e modificar aqui a velocidade. Ó. Aí tem como tu vir aqui e manter o mantém áudio pitch, que aí o áudio meio que não fica mais fino. Por exemplo, se tivesse alguém falando, ficaria meio com aquela voz do Alvin e os esquilos. Se tu deixar aqui em mantém áudio pitch, não tem esse, a voz não fica meio que mais fina. Ou se tu diminuir a velocidade, a voz meio que não fica mais grossa. Ó. Mas ainda tá acelerado, só manteve o pitch. Agora, falando aqui da questão do áudio, ó, áudio. Aí tem o volume. Tu pode mutar, aí não vai ouvir nada do som. Isso agora tá mexendo aqui nessa parte de baixo, que é só áudio. Ó, não ouvi nada do som. Level, tem a ver com o quão alto ou o quão baixo tu tá. Então, por exemplo, tu pode aumentar os decibéis, que é uma unidade de medida da física. Eu não vim aqui ensinar sobre física, tá? Mas decibéis é esse dB de decibel. Aí tu aumenta os decibéis, ó, fica bem mais alto. Eu não vou deixar muito alto pra também não estourar nossos ouvidos, mas ó, tá mais alto. Ou se tu diminui os decibéis, fica mais baixo, olha só. Agora dá pra ouvir menos. Aí, level era isso. Agora esse panel pra finalizar. Gente, isso é. Como é que eu posso explicar? Isso faz sentido quando tu tá com o fone de ouvido. Isso faz mais sentido quando tu tá com o fone de ouvido. Por causa que se eu aumento o pan, eu vou ouvir mais do lado direito do que do lado esquerdo. Só deixa eu resetar aqui os decibéis, tá? Eu vou ouvir mais do lado direito do que o esquerdo. Então, ó, pan. Tô ouvindo, ó. Olha aqui que tá nessa partezinha aqui onde tem essa onda de áudio, ó. Eu tô ouvindo mais do direito do esquerdo. Tanto que se eu deixar aqui no máximo, eu não vou conseguir ouvir o esquerdo, só vou ouvir o direito, olha. Aí dá aquela sensação ruim que tu tá com o fone quebrado. Porque sabe quando tu, tipo, compra aqueles fones mais, tipo, de 10, R$ 20 que tu conecta no celular. Aí tu tá usando ele tudo bem nos primeiros dias, mas depois só funciona de um lado e tu fica com ódio porque tu quer muito ouvir com os dois lados que é mais confortável e tudo mais. Porém, o fone de ouvido quebrou de um lado. Aí meio que tu só se aceita e acaba se acostumando, mas ainda prefere ouvir com os dois lados. É tipo isso, ó. Aí tu pode pegar o pen e deixar menos 100, que aí tu só ouve do esquerdo. Aí parece que o outro tá quebrado. Aí tu pode também deixar aqui meio que intermediário. Aí, tipo, tu vai ouvir menos de um lado, mais de um outro. Eu acho que isso é interessante, sei lá, pra te dar uma experiência sensorial. Tem uma música lá do grupo musical da banda de rock Queen, onde tem um literal high, literal low na música Bohemian Rhapsody. Aí, tipo, tem o literal high, aí, tipo, só ouve um lado, aí literal low, aí tu ouve só o outro lado. É, tipo, é uma referência bem específica. Às vezes tu que tá assistindo nem sabe do que eu tô falando, mas. Ah, gente, exemplos. Gente, sobre o painel de controle de efeitos, Effect Controls, a aula é isso, gente.
Só outras coisas que na real é interessante falar é que tu pode adicionar outros efeitos. Tu pode ter preset, tu pode pegar algum efeito daqui, tu pode, por exemplo, pegar algum video effect, algum blur, ou, sei lá, Gaussian blur aqui. Aí tu pode também ir controlando os blurs. Só que, sei lá, gente, tem muito efeito aqui. Não é viável fazer vídeo explicando efeito por efeito. Se tu quiser que eu fale sobre algum efeito específico, pede vídeo, pede aula. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir e até a próxima.